Olá, turma de gerenciamento de produção de software. Nossa disciplina, ela nos permite aperfeiçoar cada vez mais a experiência de profissionalizar o processo de produção de um sistema, né, de um software. E o intuito é justamente a gente ter maior controle sobre essa produção e assim atingirmos melhores qualidades em termos de desenvolvimento. Não estou dizendo dessa forma que hoje em dia não é possível mais um desenvolvedor chegar no seu cliente final, entender qual é a necessidade dele e produzir por si só o sistema. Ainda hoje é possível, ainda mais com as tecnologias mais produtivas que existem hoje em dia em termos de linguagem, de padrões de projeto ou engenharia de software. Contudo, se você for comparar em geral os projetos que você vem a executar, a concorrência que você vai ter no mercado, vai ser sim necessário que você tenha esse tipo de organização para que possa estar trabalhando com um grupo, uma célula de desenvolvimento, pessoas deslocadas remotamente, se tornar muito mais produtivo do que estar trabalhando de uma forma só, né? Trabalho no solo. Por fim, a, a ideia da gente maturar esse processo de produção faz com que a gente tenha um controle bem mais assertivo de cada etapa que se executa durante o desenvolvimento de um sistema. Hoje a gente vai conversar nesta aula sobre a parte de elicitação e análise de requisitos, que é justamente o primeiro passo a se dar. Entender o que é que vamos desenvolver, para quem vamos desenvolver, como iremos desenvolver. Essas questões iniciais, essa filosofia inicial, ela se dá num bate-papo, num entendimento com o que o cliente está necessitando. Então, no primeiro momento, você vai ter esse contato com os envolvidos, né, com os stakeholders, tanto o cliente de fomento como o usuário final que vai fazer uso do serviço ou do programa ser desenvolvido. Então, nesse ponto, o que acontece? A gente tem toda aquela gama de informações que a gente absorveu, e é muito importante que o desenvolvedor nesse momento, o analista desse momento, não pense em simplesmente entender que ele pretende fazer determinadas funcionalidades no seu sistema, no seu ambiente de empreendimento e implementa isso. Não é basicamente isso. Tem que entender quem usa, como é que essa pessoa, qual é a personalidade desse grupo que vai fazer uso do sistema, onde será rodado esse sistema, ter todo esse entendimento de ambiente, de política local, para que se torne não só um software, mas sim um software que produza valor, um serviço que produza um valor, um conforto, produtividade, facilidade de entendimento de uso, baixa necessidade de treinamentos rebuscados ou densos, porque você conseguiu ajustar de acordo com a necessidade do ambiente. Então, quer dizer, ter esse entendimento mais aproximado, se possível, claro que nem todo projeto a gente vai ter acesso ao nosso cliente final, ao ambiente onde será rodado o software. Vai ter situações que a gente vai estar produzindo um sistema que ainda não se tem ainda nem definido qual é o local onde ele vai ser aplicado. Muito comum esse tipo de desafios da nossa área. Mas com experiência e controle a gente vai sempre conseguir ponderar fazê-los. Nessa aula de hoje a gente vai começar a atuar na atividade de análise de requisitos, de elicitação e análise de requisitos, que é a primeira comunicação que a gente tem com o nosso cliente, né? Então, nesse ponto, a gente vai ter o contato inicial, entender tudo que ele venha a precisar para ser implementado em termos de funcionalidades, em termos de emissão de relatórios, de possíveis alertas que sejam necessários a serem executados ou auditorias a serem assistidas em bases. Então, todo esse grupo de funcionalidades, a gente faz esse levantamento. Nós vamos ver aqui como as formas, conforme de se proceder para poder conseguir esse levantamento de requisitos. E a partir daí, entender o que é essencial, o que não é importante, o que é crítico, o que não é tão crítico, o que é conflitante no sistema, batendo sempre aquele relacionamento de comunicação direta com o cliente. Nem muitas vezes o que o time de análise de requisitos vem dizer que é crítico para o sistema pode ser tão relevante realmente para o cliente. Cabe a ele a ponderar e dizer, não, realmente essa funcionalidade ela tem certo uma necessidade muito mais crítica em relação às outras devido a esse cenário que um analista não poderia ter visto porque ele não vivencia, ele não tem a experiência
como o cliente tem em cima daquele ambiente, né? O stakeholder como todo. Pode ser só o cliente, como pode ser o usuário final do sistema, né? Ou ainda mais além, né, o cliente do cliente, né? Uma pessoa a quem ele está fornecendo o serviço dele. Então, nesse ponto, hoje a gente vai ter entendimento de como fazer essa parte de licitação e logo ao final, como a gente refinar quais são realmente os requisitos que compõem o nosso projeto de desenvolvimento. Nosso objetivo é descrever o processo de licitação e análise de requisitos. Ainda em um segundo momento, a gente vai também, no próximo encontro, né, vamos tratar a validação e a especificação do requisito em si, né, a formalização desse requisito. Introduzir algumas técnicas de licitações de requisitos e análise de requisitos, perfeito? De início, a gente vai trabalhar com os componentes de licitação, né? Que é justamente nesse fluxo que a gente está seguindo aqui de forma horária, né? Primeiramente, o analista ele tem que ter o domínio da aplicação. No segundo momento, o problema a ser resolvido. Logo em seguida, o contexto do negócio. E, por fim, as necessidades dos envolvidos, né? Dos stakeholders. E também, bastante importante ressaltar, as restrições. O que é que impede o bom funcionamento ou quais são os limites de funcionamento de cada do sistema em desenvolvimento, né? Do software em produção. A elicitação de requisitos, elicitar, descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informações para conhecimento do objeto em questão. Essa que é o grande foco dessa atividade, né? É você ter esse trabalho investigativo, claro, de forma bem alinhada, colaborada com os stakeholders, né? Para poder entender qual é o valor que você vai estar realmente propondo no final da produção do sistema, né, que tá sendo licitado aqui. Cabe à licitação a tarefa de identificar os fatos que compõem os requisitos de software, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado do mesmo, certo? Os desafios que a gente encontra nessa etapa. Usuários podem não ter uma ideia precisa do sistema que é por eles requisitados, por questão do entendimento, né, do problema, ou de não ter aquela visão de como um software poderia estar trazendo um benefício para eles, né, uma automatização. Muitos até tomam essa ideia de que estamos automatizando o processo, implica que em algum momento não vai mais precisar da minha função nesse processo, que ele já vai estar sendo designado para um computador. Não é bem isso, né? Você vê muito isso em projetos de inteligência artificial, em que o especialista pensa que a máquina, o algoritmo, vai em algum momento tomar decisões muito mais melhores e eficientes do que o próprio especialista. Até chegar nesse nível, então a gente não tem máquinas que cheguem em tais níveis, né? Ela precisa muito mais estar ali ao lado do especialista, auxiliando ele e obtendo novos dados dele, do que realmente substituindo um especialista. Exemplo, né? Uma máquina que consiga trabalhar bem com imagens de ressonâncias magnéticas, ela está mais lá para auxiliar um médico que consiga ter melhores diagnósticos do que ele vinha substituir, identificar nódulos, identificar inflamações, obstruções. É muito mais fácil ela estar enriquecendo alguns pontos de interesse que ela já entende que é um dos pontos alvos que já foi encontrado em diagnósticos anteriores, mas ela não consegue bater o martelo se aquilo realmente é um diagnóstico de uma doença ou não. Aí cabe ao especialista com a sua experiência ou com a discussão de todo o seu grupo de
de médicos chegar numa decisão final, né? Então, assim, não pense que não chegue na ideia de que o software vai vir substituir o seu usuário final. Na verdade, ele tem que agregar o valor, a conveniência para que ele se torne mais produtivo no dia a dia dele, ou execute as atividades com mais conforto. Esse é o ponto principal. Usuários têm dificuldades para descrever seu conhecimento sobre o domínio do problema. É muito comum. Um usuário sabe executar, sabe como fazer aquele determinado processo ter sua melhor eficiência e produtividade. Mas na hora que você vai pedir para explicar como ele faz aquilo, ele vai simplesmente não saber transcrever isso em ideias ou palavras. Ele só vai, no máximo ele vai dizer, poxa, é porque eu faço isso há mais de, sei lá, 10 anos, 20 anos. Sempre foi assim, foi me passado assim. Mas eu não saberia dizer o porquê que é feito assim. Então você acaba tendo essa pequena problemática de que para você começar a entender como ele entende, você teria que estar tendo essa vivência também de experiência, de imersão, que nem sempre é viável, né? Não está à disposição para que você tenha esse acesso. Ou muito menos você vai precisar, digamos, de 5, 10 anos de experiência para ter esse mesmo entendimento, esse conhecimento que ele possui. Então, existe essa dificuldade, essa forma que você vai ter que extrair dele o conhecimento que ele não saberia transcrever para você. O usuário analista tem diferentes pontos de vista do problema, por terem diferentes formações. Isso aqui é muito interessante. Um exemplo juncoso é uma discussão, o interlocutor chega e fala, poxa, eu acabei de descobrir hoje que a palavra, o Nescau vem da união da Nestlé com cacau. Um segundo ouvinte entende que, poxa, então quer dizer que a fórmula secreta do Nescau é pegar leite em pó e tacar cacau, tacar chocolate nela. Isso é que faz o Nescau ser o que ele é. Já outro entende que não, isso aí é a tática de marketing, de pegar o nome Nestlé e fazer um palíndromo com o cacau, que aí fica o nome Nescau. Quer dizer, uma informação foi passada, mas pelo olhar de dois ouvintes, um tem a ideia de que é a fórmula da produção do produto achocolatado, e o outro já entendeu que foi a estratégia que o marketing utilizou para gerar o nome do produto. Quer dizer, é a mesma informação, mas com análises diferentes. Mesma coisa. A gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, com especificação de sistemas no nosso contexto de hoje, mas estamos adentrando agora um projeto hipotético, né, ah, de vendas de pessoal em faturamentos de cosméticos. Então a gente tem que começar a entender como funciona a ideia do faturamento, controle de estoque, taxação sobre esse tipo de produto, todo um conhecimento, todo um know-how que não é do nosso dia a dia, não é do nosso métier, né? Então acaba tendo essa ideia de que um ponto de vista sobre o problema de gestão de estoque, pode ser visto diferente pelo analista de requisitos em relação ao usuário, ao stakeholder envolvido lá na especificação daquela funcionalidade, daquela necessidade, né? Usuários podem antipatizar-se com o novo sistema e se negarem a participar da licitação, ou mesmo fornecer informações errôneas. Isso é aquela questão inicial, né, de como é que o sistema, o software está sendo repassado para o usuário. É muito comum você chegar numa empresa de grande porte, no qual o CEO contratou seus serviços para poder você fazer uma melhoria, uma automatização, mas o usuário final não foi nem sequer preparado o ambiente. Na cabeça dele, ele só está ciente que a empresa vai fazer a compra de um sistema para automatizar um processo que ele executa há anos. Então, na cabeça dele, isso soa como demissão, né? Como um software um robô, um software vai me substituir a qualquer momento. Então, a ideia é você conseguir vender a proposta desse sistema, não como substituição, mas como um apoio, um auxílio. Mesmo que venha a ser realmente o desenvolvimento de um robô humanoide que vai substituir
todo o processo de manufatura daquele usuário, ainda assim, em algum momento, esse robô vai precisar ser monitorado por alguém que tenha um nível de experiência que para ver se ele está executando o trabalho corretamente ou não. Em outras palavras, esse usuário passa de deixar de ser a pessoa que vai meter a mão na massa, né? E passa a ser aquele que vai verificar se o processo está seguindo da forma mais produtiva e coerente que ele deve seguir, né? Passa a ser um supervisor. E aí acaba, em vez de ser a palavra demissão, você começa a soar o projeto, o produto a ser desenvolvido como uma promoção, né? Ou como um auxílio. É sempre nessa ideia de melhoria ou viabilidade, que aí você consegue obter mais informações relevantes e coesas em relação ao problema a ser resolvido. Atividades. O entendimento do domínio da aplicação. O conhecimento do domínio da aplicação é o conhecimento geral, onde o sistema será aplicado. Então, nesse contexto, a gente já está realmente entendendo qual é o ambiente, qual é a regra de negócio principal que os problemas vão estar girando em torno. Se é da gestão de estoque, se é da taxação sobre um produto, se é sobre a configuração de partida de um motor elétrico. Todo projeto ele tem suas características intrínsecas do domínio de aplicação, né? Cada projeto ele tem o seu próprio cunho de ambiente de aplicação. Cada software, no caso, também é genérico a resolver um determinado específico problema, né? É o entendimento do problema, os detalhes dos problemas específicos do problema do cliente, onde o sistema será aplicado, deve ser entendido. Em outras palavras, é transcrever realmente todos os pequenos componentes ou pontos a serem solucionados, pensando no contexto maior. Uma vez que o proprietário do empreendimento entre em contato com seu time, né, de desenvolvimento, para que você venha auxiliá-lo em uma demanda, você vai estar lá entendendo que você tem que resolver um problema, que é o problema do seu contratante. Só que esse problema do seu contratante, ele se fragmenta em pequenos pontos, como o que é que o meu contratante precisa ter acesso de informações, como eu posso alimentar esse relatório de informações, é através de interação do operador, do fornecedor, de equipamentos automatizados. Tudo isso aí já vai ser a descrição minuciosa de cada ponto a ser atacado pelo sistema, né? Entendimento do negócio, você deve entender como os sistemas interagem e contribuem de forma geral com os objetivos do negócio. O entendimento das necessidades e limitações dos stakeholders do sistema. Você deve entender em detalhes as necessidades específicas das pessoas que requerem suporte do sistema no seu trabalho. Quer dizer, a ideia do stakeholder, das limitações dos stakeholders, é de repente você prover uma interface com gráficos elevados ou com informações complexas que não está conversando a linguagem de entendimento lá do seu cliente, né, do seu usuário, naquele ponto, naquele contexto. Então, e também pode ser que você esteja levando funcionalidades de alimentação de dados que não fazem parte do dia a dia do processo. A partir de agora, o usuário que antes alimentava uma planilha em Excel, ele passa a fazer leituras de QR Code ou de barra, código de barra com o próprio celular smartphone, enviando as informações para um servidor. Todo esse ponto aí, essa curva de treinamento, tem que ser erguida como um ponto a ser colocado, né? Treinamento, capacitação, para poder depois ser discutido no momento se é viável ou não para o projeto, né? De repente, se equipar com dispositivos de última geração, treinar toda a equipe de stakeholders, seja muito mais ineficiente ou caro
do que conseguir alimentar o sistema a partir de uma planilha digitalizada, bem semelhante à planilha que já é utilizada no dia a dia, ou um formulário mais amigável em um totem, que seja mais fácil de operar do que um dispositivo mobile. Todos esses pontos que têm que ser erguidos em cima da limitação ou da capacidade máxima que cada envolvido possa prover no sistema, né? E aqui a gente vem o primeiro gráfico de análise, né, tirado do livro de engenharia de software Somerville, que trata justamente a visão espiral, né, do processo de engenharia de requisitos. Professor, a gente está falando aqui de engenharia de requisitos realmente para tornarmos hábeis para se tornar engenheiro de requisitos. Toda e qualquer vaga em aberto, na chamada de trabalhos, tem seu tipo de cargo a ser suprido, né? O engenheiro de requisitos, ele pode vir a ser, sim, um analista, não necessariamente formado, ou um graduado em bacharel, ou licenciatura, ou em ADS, não necessariamente ser um engenheiro de computação, um engenheiro eletricista, né? Isso aí vai depender do nível de conhecimento dele e experiência dele no processo seletivo. Assim como o analista de requisitos, assim como o arquiteto de sistemas, entre outros. O ponto crucial é entender os conceitos e os fluxos que são envolvidos em cada etapa. No contexto aqui da nossa espiral, nós temos como início a especificação dos requisitos de negócio, que é o entendimento do domínio, né? Você começa a ter aqui a especificação inicial para poder compreender do que se trata. Na verdade, o início já tem a ideia do concepção de domínio. E aí, a cada evolução da metania espiral, eu vou ter estudo de viabilidade do que tem que ser desenvolvido, eu vou ter elicitação de requisitos do usuário, quais funcionalidades do meu usuário final provém o melhor valor, especificação de requisitos do usuário, que aí já é formalizar, transformar a parte documental do sistema, né? Trazer toda a, a, os artefatos que o desenvolvedor, o time de desenvolvimento consiga trabalhar, consiga produzir o sistema. Prototipação, que nos traz uma primeira release de entendimento. Prototipação, que nos traz a primeira release de entendimento e validação. Com o protótipo inicial, nós conseguimos extrair dos envolvidos, dos stakeholders, se aquelas primeiros requisitos licitados estão de acordo com a demanda do projeto, né? Se realmente os requisitos, se as funcionalidades dos usuários atendem ao que o meu usuário final vai estar alimentando, ou acessando, ou lendo de informações, ou até mesmo os gerentes, os CEOs, em termos de relatórios que eles venham a estar absorvendo. A maioria das funcionalidades vão estar simuladas, mocadas, não estão realmente funcional como se ele já pudesse levar para o dia a dia, para a produção. Ele é realmente um protótipo mais visual em termos de navegabilidade. Elicitação de requisitos de sistema. A gente já começa a entender quais são as restrições, os tipos de disponibilidade, de integridade, níveis de segurança. Você começa a adotar alguns tipos de estratégias ou recursos mais elevados, mais caros. Especificações e modelagem de requisitos de sistema, né? Que aí, o primeiro passo é a gente licitar esses sistemas, esses requisitos envolvendo na parte do sistema, e o segundo passo, especificá-los, que é formalizar e documentá-los. E, novamente, efetuar a parte de revisões, todo esse cunho na validação. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar mais em cima da elicitação e análise. No segundo momento, a gente vai para especificações e validações de requisitos. E, por fim, após as revisões finais, né, em cima da validação, realmente
tendo agora que o envolvimento do stakeholder dizendo que está de acordo com o que o software final vai propor de funcionalidade, se aquilo ali gera realmente o valor adequado ao projeto. E aí partimos para uma documentação final, que é realmente o elo de comunicação entre o grupo de negociação, o time de negociação e levantamento de requisitos, e o time de execução, né, que é a parte mais de estrutura, arquitetura do sistema, desenvolvimento e validações e verificações dos testes. O processo de licitação e análise de requisitos. Ele se dá primeiro pela descoberta dos requisitos. Né? A gente vai ter que licitar as funcionalidades, os elementos que compõem cada funcionalidade. A classificação e a organização dos requisitos. Os requisitos ele tem seus grupos de participação, né? Se eles são funcionais ou não funcionais ao produto, ao software em produção. Dentre os funcionais, a gente tem os que são essenciais, os que são intermediários e os que não são de grande impacto, né? São os desejáveis, essenciais e os de baixo impacto. Terceiro, tem a priorização e negociação de requisitos, porque aí vem a ideia de que quais funcionalidades, entenda que se a gente estiver trabalhando, adotando um modelo de prototipação ou em espiral, a gente pode estar gerando várias releases finais e estão na mão do cliente para fazer a homologação, né? Antes mesmo de a gente lançar uma release candidata para entrar em produção na empresa. Então, nesse ponto, a gente já começa a identificar quais funcionalidades são mais emergência, né? São mais emergentes, são mais importantes para estar na mão do cliente. É o cadastro, é o acionamento, é a verificação de sensores. Então, acaba se dando essa prioridade a essas funcionalidades, até porque elas são que vão definir se ou não se aquele software está de acordo com a necessidade, né, do contexto do projeto. E o quarto, que é a especificação, né, que é justamente a geração dos artefatos finais que nós precisamos estar repassando para o restante da equipe e até formalizando no projeto, porque é na especificação que a gente torna aquela informação tangível, aquele entendimento do problema em informações concretas e coesas, sem margens para ambiguidade ou falhas de interpretação. E uma vez que ela está verificada e validada pelo cliente final, pelo cliente, né, do projeto, ela passa a ter uma assinatura de que, pronto, a partir de agora, toda a produção do projeto, do software vai seguir essa documentação. Professor, à medida que o software evolui, essa documentação não altera, os requisitos não mudam, novos requisitos não podem existir? Sim, mas isso implica novas versões dessa especificação, novas versões dessa documentação e novas verificações e validações por parte do cliente, mas sempre de acordo com a balança do projeto, do custo e do cronograma a ser seguido, certo? Não dá também para estar modificando muito, não. Estágios da licitação, né? Definir objetivos. Objetivos organizacionais devem ser estabelecidos, incluindo aspectos gerais do negócio, uma descrição geral do problema a ser resolvido e as limitações do sistema. Então, nesse ponto, a gente cobre sempre esses fatores para poder compor os requisitos que nós estamos licitando, né? As funcionalidades que nós estamos licitando. A aquisição de conhecimento de background são as informações do ambiente de contexto, né? Do background do sistema, incluindo os dados acerca da organização onde o software será instalado. É justamente aquele ambiente onde irá rodar ou atuar o sistema que nós estamos desenvolvendo. O domínio da aplicação do sistema e as informações acerca de outros sistemas existentes. Até porque esse entendimento de
vem a gerar cenários de concorrência ou de efeitos colaterais ou bloqueantes sobre processos que já estão atuando corretamente lá no ambiente, né, de produção, né, seja da empresa ou do local onde está sendo feita a melhoria e automatização com o novo software, né. A organização do conhecimento. Toda a gama, né, de informações que as fases anteriores, que os estágios anteriores vêm a produzir, né, a grande quantidade de conhecimento que foi coletada nos estágios anteriores devem ser organizadas e colocadas em ordem. Porque aí, nesse ponto, não, não ter a possibilidade de ver perdas de informação, de confusões com um determinado conhecimento. O que está determinado sobre o ambiente de instalação, ou sobre os objetivos e estratégias, ou valores que cada funcionalidade tem que atingir, tem que estar bem organizada para ter um entendimento plausível para as análises que vão ser executadas subsequentes, né? Coletar os requisitos dos stakeholders, que é os stakeholders do sistema, os envolvidos, são consultados para a descoberta dos seus requisitos. É a partir, como a gente já bateu muito nessa tecla, né? Com os envolvidos, né? Desde a pessoa que está adquirindo, contratando o serviço, contratando o sistema, até o usuário final, você tem que ter o entendimento de cada um em termos de funcionalidade ou de conforto ou melhoria que o software vem a produzir no seu uso do dia a dia, né? Na sua entrega final. E aí vem, juntamente da licitação, aquele segundo passo que a gente comentou, que é a análise e negociação. A licitação, ela tá para trazer à luz todas as possíveis funcionalidades, todas as ações necessárias que podem compor o software. Mas até isso se tornar realmente um requisito, tem que passar pela análise, que é composta pelas essas três checagens, né? De viabilidade, que cada uma delas gera as seguintes marcações, né? Em cima dos requisitos. Identifica requisitos que são desnecessários, que não agregam valor ao software final a ser desenvolvido. Requisitos incompletos ou conflitantes, que nem todo requisito, ele, dependendo da complexidade do software, nem todo requisito ele pode ser definido de uma forma coerente, completa, logo de início. Pode ser que precise de uma análise estatística muito apurada para se definir qual modelo que vai ser aplicado, qual extrator, qual classificador vai ser atrelado, qual API de criptografia é mais adequada a ser atrelada ao sistema. Por quê? Algumas podem gerar queda de desempenho na performance do sistema, outras podem gerar queda de confiabilidade na informação criptografada. Então, toda essa análise é feita em um segundo momento, quando já se tem em mãos um protótipo ou uma release, já uma versão do sistema que já possa ser colocada em homologação, que aí sim dá para se chegar na completude desse requisito, de se dizer, o requisito que compõe esse sistema é o uso do protocolo tal de criptografia, ou o uso dos algoritmos X e Y para classificação e extração de informações, né? Acaba que ele precisa realmente de um certo nível de construção do software para poder realmente ser completa essa informação. Já os conflitantes já tem um contraponto, é de um requisito ou funcionalidade não esteja atrapalhando a outra, né? Aí é ele verificar realmente se um sistema não venha a estar gerando um efeito colateral na outra. Esse tipo de requisito é muito importante que ele seja identificado o quanto antes, porque uma vez que ele é identificado só após a implementação, ele gera um cenário de erro que tem que ser corrigido na
na estrutura básica do projeto, no plano de trabalho do projeto, que também tem que vir a ser modificado na arquitetura do projeto. Uma vez que ele vê problemas de estrutura ou de arquitetura do projeto que vem se identificado nessa fase agora de análise de requisitos, especificações, ela acaba se tornando muito mais barata do que está sendo corrigida no momento já de pós-implementação e validação e verificação do sistema. Uma vez que é feita essa parte de levantar esses requisitos, também tem a questão também da checagem de viabilidade, né? Porque um requisito, uma funcionalidade, pode ser que ele venha exigir uma tecnologia que ainda não está disponível no mercado, ou o custo dela é tão elevado que inviabiliza o recurso destinado ao projeto corrente, né? De repente, o projeto corrente não tem os recursos financeiros suficientes para estar aderindo uma API ou um sistema de terceiro que venha solucionar determinadas funcionalidades. Ah, vamos reimplementá-lo do zero? Implica muito mais custo de tempo e recursos de pessoas capacitadas para poder estar participando do projeto. Todos esses níveis de requisitos identificados, inicia-se o processo de negociação, que se dá pela discussão de requisitos, priorização de requisitos e acordos de requisitos. Entenda que nem sempre um requisito desnecessário, uma vez entrando em negociação, os envolvidos, né, que aqui tem o envolvimento dos stakeholders, pode ser que ele dê uma nova luz, um novo entendimento àquele requisito que foi taxado como desnecessário, para que ele passe a ser realmente o requisito necessário, que ele venha a ser de grande valia para o sistema, que por uma falta de comunicação, um mau entendimento na análise ou na elicitação, ele acabou sendo classificado como desnecessário, mesmo não sendo. A parte de requisitos conflitantes, incompletos, também é importante essa parte de priorização, porque se dá o ponto de que não tem como sair executando esse requisito incompleto logo de cara. Primeiro tem que ser priorizado outras funcionalidades mandatórias que venham a prover o ambiente ideal para se testar, em que linha, que estratégia será seguido esse requisito incompleto. Assim como também na prototipação, conseguir identificar se aquela determinada funcionalidade está conflitando ou não com a outra, né? Se, claro, estiver adotando num processo um modelo de produção, uma abordagem com prototipação ou inspirar alguma coisa nesse sentido. Mas é sempre importante ver que em algum outro momento a priorização irá conseguir sanar o contexto de cada um desses dois tipos de requisitos. E, por fim, a questão da viabilidade, que de repente, por um acordo, né, em cima dos requisitos, pode ser que, para viabilizar um requisito, algumas outras funcionalidades ou recursos sejam abandonados no projeto, né? De repente, um, uma aquisição grande de equipamentos deixe de existir para dar fomento à aquisição de uma ferramenta de terceiro que vai viabilizar esse requisito, que tem maior criticidade, né, tem maior importância do que os demais, que vão ser prejudicados. Então, esse período de negociação é justamente essa ideia de como é que vai se dar cada uma das formalizações ou priorizações dos requisitos que vão entrar no plano de trabalho final, na especificação final do nosso software, né? E aí, as checagens, né, os cheques de análise. A checagem de necessidade, as necessidades de requisitos é analisada, né, a necessidade dos requisitos é analisada. Em alguns casos, alguns requisitos propostos podem não contribuir para os objetos de negócio da organização ou para o problema específico tratado pelo sistema, né? Isso pode ser identificado lá pela checagem.
Checagem de consistência e completude. Os requisitos são checados entre si para determinar a consistência e completude. Consistência, em que a consistência significa que nenhum quesito deva ser contraditório, né? E a completude significa que nenhum serviço ou limitação que seja necessário foi esquecido. Quer dizer, ele consegue, através dessa checagem, verificar também não somente a questão do requisito, mas também de alguma limitação que compõe a funcionalidade, né? Tudo isso é bastante elucidado e documentado nessa fase de análise dos requisitos. E a checagem de availabilidade, né? Os requisitos são checados para garantir se são viáveis dentro de um orçamento, tempo disponível para o desenvolvimento, assim como também a questão da viabilidade tecnológica, como foi citada antes. Negociação dos requisitos, né? Aí tem aqui esse paradoxo aqui adaptado, né, do Aslan de Baride, né? Que é justamente a ideia de que os dois animais estão amarrados entre si por uma corda bastante forte. E ambos identificam com fardos de fênix de alimentação. Então começa a ter essa ideia de gladiar entre si sobre uma decisão, né, de que lado eles têm que seguir para cada um se alimentar. Até que ambos chegam numa conformidade na negociação, em que, primeiramente, os dois vão comer um feno, né, à esquerda, e logo em seguida comer o feno à direita. E acaba que nesse ponto de negociação, ambos conseguem ter o seu objetivo, ambos conseguir se alimentar, né? E aí vemos a questão de discutir a discussão dos requisitos, né? Que é os requisitos que foram identificados como problemáticos são discutidos entre os envolvidos, apresentam o, o, e os stakeholders apresentam, né, os seus pontos de vista acerca dos requisitos. Não quer dizer que se o grupo de analistas toma aqueles requisitos como problemáticos, que eles vão ser logo taxados como tais. Quem realmente bate o martelo sobre a decisão é o cliente paga, é o cliente final, né? Tanto o usuário final envolvido como o cliente que está pagando pelo projeto, pagando pelo software. Priorizar os requisitos. Os requisitos disputados são priorizados para identificar requisitos críticos e ajudar o processo de tomada de decisão. Se a gente estiver trabalhando tomando a decisão de quais são os recursos de tempo, da equipe mais especializada do projeto, aquela equipe, aqueles desenvolvedores que são mais tem mais criticidade, mais experiência, mais domínio sobre a tecnologia, eles acabam pegando o desenvolvimento das funcionalidades mais críticas, de maior importância, porque certamente elas é que vão gerar o maior valor no produto final, no software final desenvolvido. E a concordância dos requisitos, né? Soluções para os problemas dos requisitos são identificadas e um conjunto de requisitos são acordados. Geralmente isso envolve mudanças de alguns requisitos, né? Porque, novamente, para poder cumprir o escopo do projeto, o escopo de orçamento e tempo, o cronograma e o custo, né, do projeto, alguns requisitos acabam sendo ou abandonados ou modificados para que melhor se adequem à demanda que foi especificada, né? E, de forma resumida, né, vamos pegar aqui as licitações de requisitos, né? A análise deve selecionar as técnicas a serem utilizadas e estabelecer de que maneira elas serão integradas. É importante utilizar uma técnica de modelagem de apoio para que os fatos listados fiquem corretamente representados para o futuro tratamento, né? Quer dizer, não é simplesmente apunho ou
como o analista bem entender que ele vai coletar essas informações. Elas têm que ser de uma forma controlada e assistida para poder se manter toda aquela parte de organização e contexto, né, que a gente acabou de conversar nos slides anteriores. A escolha de técnicas e seu esquema de integração dependerá do problema e da equipe participante. Ponto importante de ter conhecimento sobre essas técnicas é identificar onde uma técnica é superior à outra, até porque algumas técnicas elas vão demandar um certo custo de tempo e experiência da equipe do que outras. Então, cada técnica vai melhor se adequar, né, ao nível de projeto que você esteja desenvolvendo. Técnicas de licitação. Aí algumas técnicas que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, né? Técnica de entrevista, leitura de documentos, questionários, análise de protocolo, a participação ativa, né, dos envolvidos, né, dos usuários e reuso de requisitos. Entrevistas. O analista discute o sistema com diferentes stakeholders e obtém um entendimento dos requisitos. A vantagem dessa técnica é que o contato direto com o usuário e a validação imediata, né? Agora, porque assim, você tem um entendimento do que é que ele precisa, vai formalizar como vai se dar a funcionalidade e já apresenta para ele e identifica logo de cara se é isso aí mesmo que tem que ser feito. A desvantagem, o conhecimento tático, né, e diferenças de cultura, digamos assim, a habilidade do stakeholder para poder passar o entendimento, né, como a gente comentou anteriormente, e a diferença de entendimento, né, do conceito, a formação que tem cada um, né? Um é altamente catedrático no conhecimento de tecnologias, já o outro só sabe que a experiência dele, ele consegue executar o trabalho com primor, com primazia, mas não saberia treinar ou repassar isso para uma outra pessoa sem que seja acompanhando durante anos o evoluir dela nesses mesmos processos, né? Ainda tem esses pontos. Além disso, claro, tem a questão da disponibilidade, né? Se o stakeholder está realmente disponível no dia a dia dele para estar parando a produção dele, a atividade dele, para estar participando de entrevistas. Nem sempre isso é possível. Isso demanda um tempo que nem sempre o projeto tem. Tipos, né? Tem as entrevistas fechadas, em que engenheiro de requisitos, analista de requisitos, busca respostas para um conjunto de questões pré-definidas. Então, claro, existe uma análise do domínio, inicial do domínio, onde o analista de requisitos ele consegue já reaver algumas questões, algumas perguntas para poder perfazer a a entrevista, né? Poder conduzir com a entrevista. Entrevistas abertas, não há uma agenda pré-definida e o engenheiro de requisitos, né, discute de forma aberta o que o stakeholder quer do sistema. Então, acaba sendo um bate-papo bem descontraído e informal, em que cabe bastante ao engenheiro, ao analista de requisitos, ter esse feeling de estar coletando as informações que correspondem à necessidade do sistema, né? Geralmente ambas entrevistas são gravadas para depois, em um segundo momento, ele conseguir estar coletando essas informações importantes. Tutorial. O cliente está no comando, né? O cliente ele dá uma aula, dá um treinamento sobre o processo que vai ser automatizado. Então acaba sendo realmente um funcionário ou um usuário final bastante capaz de conseguir transcrever o conhecimento dele ou a experiência em uma palestra ou em uma aula já programada, né?
E o que seria essencial, né? Entrevistadores devem estar de cabeça aberta e não fazer a entrevista com noções preconcebidas sobre o que é necessário, em outras palavras. Não já chegar na entrevista com soluções ou com produto que eles pretendem pôr na mão do usuário final, e sim deixar o usuário final bastante, o usuário ou o stakeholder bastante livre para ele estar desenhando ou conjecturando o que é que ele precisa. Informar os stakeholders o ponto final da discussão. Isto pode ser uma questão, uma proposta de requisito ou um sistema existente. Né? Tem aquela questão de precisamos realmente desenvolver aquela melhoria, ou ela é uma coisa que já está disponível, que é de fácil acesso. Não tem por que estar reinventando a roda. Nem por questões de, vou perder o projeto por isso. Você vai ganhar a fidelidade de um cliente por isso, né? E aí haverá outras oportunidades para estar fechando novos projetos ou uma demanda mais realmente realista, né? Não seja algo que você consegue encontrar no dia a dia ou que já esteja disponível aí nos marketplaces de software da vida. Entrevistadores devem estar cientes da política organizacional. Muitos requisitos reais podem não ser discutidos devido às implementações políticas, né? A implicações políticas. Outro ponto é acabar entendendo se não existe uma rincha entre departamentos ou até entre participantes do ambiente, né? Que aí possa ser necessário estar fazendo entrevistas separadas com grupos de mesmo pensamento organizacional, de mesma linha de pensamento ou de política, para que a entrevista não acabe se tornando um bate-papo sem fim, né? Um debate sem fim, na verdade, essa é a palavra certa. Então você conversa aqui com um grupo de especialistas que divagam sobre a mesma estratégia. Então você acaba entendendo quais são as necessidades focadas desse grupo. Em um segundo grupo de especialistas, sei lá, médicos ou cirurgiões, você começa a entender qual é o tipo. Então, até vamos pensar de uma forma menos complexa. Os stakeholders de nível de negócio, eles não precisam estar conectando sobre como é feito as atividades de forma produtiva. O que eles precisam entender precisam expor qual é o tipo de relatório, o tipo de métrica que eles precisam ter sobre a produtividade de algum processo. Agora, como será operacionalizado essas informações ou esse processo, aí é uma conversa à parte com os usuários finais, os operadores, que não estão um pouco preocupados de entender qual é o tipo de métrica ou relatório que vai ser exposto lá em cima. O que ele quer ter aqui é um entendimento de como é que ele vai fazer uso da interface, se ele vai usar um computador, um tablet, ou o que será que vai ser aplicado para melhorar a vida dele ali no dia a dia, o processo dele. Então acaba sendo dois tipos de grupos distintos a serem tratados de formas distintas, para que tenha maior nível de exatidão, de controle sobre essas entrevistas. Leitura de documentos é abstração, né? É você realmente adentrar no domínio como posso dizer, do, do core business, né? Do negócio principal do ambiente que você está desenvolvendo. Estamos aqui fazendo software para gestão de estoque. Então, é o entendimento quais são as funções que gerenciam o controle do estoque. É de, é de gestão de logística. Então, é o controle sobre os veículos e rotas e melhor algoritmos de escalonamento sobre quais produtos e rotas devem ser acoplados. Toda essa parte de controle e eficiência na logística, né? Então, toda essa informação ela acaba sendo transcrita na leitura de documentos de treinamento, de controle ou faturamento. São as informações que você vai produzir no seu software que hoje em dia estão lá em relatórios, dados físicos, né? Isso dá a ideia da abstração, da ideia do negócio.
e ainda te dá a imersão do vocabulário do ambiente, né? Você de repente está conversando com um especialista e ele trazer um termo que você fica, puxa, não entendi o que ele disse. Mas a partir do momento que você teve essa leitura prévia, você consegue até absorver o vocabulário, o entendimento do que está acontecendo, do que é que está sendo dito naquele momento, né? As vantagens da leitura de documentos se dão pela facilidade do acesso e volume de informações, né? Claro, se existir realmente essa biblioteca de documentação à disposição e com um certo nível de organização, porque não adianta você pegar quilos e quilos de papeladas ou de documentos que não tem uma coesão, coerência, acabando atrapalhando um pouco, né? A desvantagem, dispersão das informações e volume de trabalho, é justamente esse ponto. Se existir um certo nível de desorganização, acaba se tornando um pouco trabalhoso a leitura de documentos, porque eles não vão ter uma certa lógica ou cronologia ou entendimento. E aí o esforço que vai ter que ser aplicado a esse tipo de entendimento, essa organização, talvez não seja tão interessante para esse processo de licitação. Questionários. Quando existe o conceito, conhecimento sobre o problema e grande número de clientes. Então, quer dizer, se você já tem um conhecimento prévio, você já tem uma ideia de quais são as perguntas fixas que você vai atacar. Em vez de fazer uma mega entrevista com várias pessoas, você tem como lançar um formulário, hoje em dia é muito mais simples, né? Um formuláriozinho eletrônico, facilmente, rapidamente a pessoa pode estar respondendo lá as questões objetivas sobre como deve ser seguir o processo, o que ela faz no processo que torna o dia dela mais produtivo. E aí ele com o analista de requisito começa a coletar os pontos que compõem aquela funcionalidade de uma forma mais eficiente, né? Claro, não somente de um ou dois ou três pessoas que conversou, mas de um grupo de 200, 300 mil operadores que atuam sobre o mesmo processo. Aí acaba se tornando uma informação bem relevante, né? Pesquisa bem relevante, bem interessante. Dão ideia definitiva sobre como certos aspectos, o universo de informações ou do próprio sistema são percebidos, né? Então, quer dizer, você não vai ter aquela ideia viesada daquele especialista, daquele operador. Você vai ter uma ideia bem macro, bem geral, porque foram várias pessoas que participaram desse questionário. Possibilita análises estatísticas, claro, porque consequentemente você não vai pegar informações pontuais, você vai pegar a média ou a moda das respostas que foram obtidas em cada questionário, né? Como vocês desejam que seja o acesso de login ao sistema, por QR Code, por token, por e-mail e senha, por CPF e senha, por digital, aí tudo isso aí vai cair na ideia de, poxa, uma análise estatística, um gráfico de respostas indica que 80%, 30%, 90% tem interesse que seja por login e senha ou por digital. Aí é nesse ponto que você começa a evoluir como é que vai estar a funcionalidade de acesso de OAuth, né, do teu sistema, do sistema a ser desenvolvido. Vantagens: padronização das perguntas e tratamento estatístico das respostas, né? Entenda que se eu conseguir ter essa padronização, essa estatística sobre as respostas, eu consigo gerar funcionalidades que vão abraçar, vão gerar mais qualidade a mais usuários finais do que uma funcionalidade imposta pelo time de especificação ou imposta pelo diretor, pelo CEO, pelo cliente pagante, né? Não partiu dele, não partiu de ninguém, partiu do usuário final, do grupo de usuários finais, né? Da maioria dos usuários finais. E aí se torna bem interessante. Desvantagem: limitação do universo de respostas, né? E pouca interação. Isso é normal também. Você lança uma pesquisa dessa, onde você estava guardando 100, 300 respostas, e desse grupo só 2 ou 3 vão te responder, né? É muito parecido até com a
a avaliação de disciplinas, em que poucos alunos participam pouco, ou então a avaliação do colegiado ou do semestre, em que poucos servidores participam, poucos professores participam em relação aos reitores e coordenadores, e aí acaba tendo essa divergência de informação com qualidade, né? Acaba sendo informação pífia, local, né? Uma informação enviesada pelo pequeno grupo que andou respondendo. Não representa a totalidade. A análise de protocolos consiste em analisar o trabalho de determinadas pessoas através da verbalização. O objetivo é estabelecer a relacionalidade, né, utilizada na execução das tarefas. A vantagem, a possibilidade de elicitar fatos não é facilmente óbvios, né, e permitir melhor entendimento dos fatos. A desvantagem é o desempenho do entrevistado. O que é o que se diz é diferente do que se faz, né? Então, quer dizer, existe todo um protocolo de como deve se seguir determinado processo, mas nem sempre está seguindo a risca como deve ser executado. Existe um jeitinho, um formato, um andamento ou um caminho mais factível que realmente dá a resposta da produtividade necessária. E por que essa informação, essa pequena ação, não está lá no procedimento oficial de como deve ser executado? É porque não houve uma manutenção, uma atualização, ou então até o operador se trancando com a informação, com a melhoria que ele encontrou no dia a dia, né, para poder ele se tornar o produtivo, mas não. Então, todo esse ponto acaba sendo identificado com essa análise, né, de que ela dá essa possibilidade de entendimento melhor sobre o que está sendo executado, como está sendo executado, ou pode sofrer manipulações por esse tipo de má conduta. Participação ativa dos stakeholders, né, dos usuários. A incorporação dos usuários ao grupo de análise de requisitos. Os usuários participam, aprendem a linguagem de modelagem utilizadas para ler as descrições e criticá-las. Quer dizer, o usuário passa a ser ele começa a participar do processo de checagem, né? Ele começa a conseguir entender o diagrama de requisitos, os casos de uso, e começa a conseguir opinar se aquela funcionalidade está não de acordo se está ou não de acordo com a realidade do que tem que ser desenvolvido, né? Integração dos usuários com os analistas na modelagem do sistema. Vantagem, envolvimento dos clientes, né, e usuários. Então, realmente, essa relação mais próxima, ela dá uma certa velocidade até chegar num nível de maturidade concreta das funcionalidades, dos requisitos. Mata facilmente a questão de ambiguidades ou dos requisitos necessários ou inviáveis, bem veloz nesse sentido. Mas a desvantagem, treinamento do usuário em cima das linguagens e ferramentas de modelagem, né? E a falsa impressão da eficácia do sistema, né? Porque a ideia é que o sistema, uma vez que seja desenhado pelo seu usuário final, ele vai infalivelmente, ele vai cair como luva para a necessidade que ele tem que atacar. Mas não é bem isso, né? Porque o usuário, ele tem o conhecimento de como o processo deve seguir, mas não quer dizer que ele tem o entendimento de qual é a funcionalidade a ser desenvolvida, ou qual é o valor agregado final até a ser implementado. Em alguns casos, ele vai ter essa sensação quando ele tiver um protótipo em mãos, que ele vai entender como é que ele faz o login, como é que ele insere as informações ou atua sobre um equipamento e vai dizer, poxa, seria melhor se essa funcionalidade fosse dessa forma, não desta. Ou que essa tela não tivesse essa cor, tivesse essa.
ou que o layout fosse responsivo ou não fosse responsivo. Quer dizer, ele vai começar a ter novas impressões de como esse sistema seria mais eficaz para o dia a dia do desempenho das tarefas, né? Então, quer dizer, não é no primeiro momento, na abstração, ou na imaginação, que ele vai ter essa certeza, essa exatidão. Vai ser logo lá na frente, quando ele tiver um protótipo ou uma release de validação na mão dele. E o reuso de requisitos, né? Que aí o reuso envolve considerar requisitos que foram desenvolvidos para um sistema e usá-lo em sistemas diferentes. Isso aqui no caso de uma software house, ela começa a ter uma ideia de que se eu já especifiquei todo um sistema de autenticação, política de backup, sistemas de criptografia, segurança de envios de trabalho, ela passa a já conseguir reaproveitar, uma vez que ela tenha, claro, desenhado isso de forma modular, né, que possa ser reaplicado em novos projetos, novos repositórios. Então ele pode reaproveitar essas funcionalidades. Então, digamos, eu preciso estar especificando do zero o cadastro um vendedor arista para esse novo projeto de gestão de vendas, se eu já tenho uma coisa semelhante em um outro lado, em um sistema de varejista, então não precisa estar reinventando, refazendo. Claro, uma vez que esses documentos, essa padronização, essa forma de organização e entendimento esteja de acordo com a política do teu time de desenvolvimento, dessa equipe de desenvolvimento que você pertence atualmente, né? Pode ser que você pegou uma funcionalidade de um ex-trabalho seu, de um ex-grupo que você participou, que não se enquadre no nível de documentação ou organização do time atual. E aí se faz necessário realmente você trazer o seu conhecimento de mundo, né, o que você já tinha feito, para essa nova organização. Vai ser mais rápido, claro. Não chega a ser um reuso, mas porque afinal de contas você vai ter que refazer toda a documentação, mas acaba tendo uma certa velocidade em relação a estar começando do zero, né, do nada. A ideia do reuso mesmo é um projeto, é aquela ideia de nós temos um projeto aqui concluído e vamos iniciar um novo projeto. Esse novo projeto que está sendo iniciado, ele pode estar absorvendo funcionalidades que já possuíram no projeto anterior, aí você já começa a elicitar, a alencar esses requisitos. E se uma vez que os stakeholders aprovem a existência deles, pronto, já está bem encaminhado para ser um módulo que já foi desenvolvido, um módulo que já está validado e maduro em sua funcionalidade. Então a produção desse software tende a ser muito mais robusta e veloz, né? O reuso de requisitos economiza tempo e esforço, pois os requisitos reutilizados já foram analisados e validados em outros sistemas, né? Então, quer dizer, além de já ter sido na verdade ele vai passar por negociação ainda com o stakeholder do projeto atual, mas de antemão ele é um requisito que já foi validado sua integridade, sua completude, a sua coesão, ele já foi até produzido, né? Ele já deve existir um pequeno pedaço de código que o compõe. Pode ser, se mantiver a mesma stack de tecnologia, pode ser absorvido para um novo projeto em desenvolvimento, né? Atualmente, o reuso de requisitos é um processo informal, quer dizer, é uma ideia de realmente pegar o que já foi definido em um outro panorama, em outro contexto, e trazer para o projeto atual. Não é uma coisa que você tem isso de forma formalizada, que está sendo tirado do projeto X, colocado no projeto Y. Não existe esse trâmite em termos de definição de... Contudo, uma realização mais sistemática economizaria muitos esforços, né? Quer dizer, uma reutilização que você tivesse o controle de que versão está sendo aplicada, de qual é o andamento ou o tipo de acoplagem que aquele requisito vai sofrer, faz com que você tenha menos trabalho na adequação
desse requisito e o novo contexto e o novo projeto, né? Estaria mais controlado essa transferência, essa aquisição de informações já definidas e documentadas. E é justamente a capacidade de se aproveitar análises anteriores que diferencia um analista experiente de um inexperiente, né? Porque a ideia do analista ter esse feeling de que uma funcionalidade já documentada, já vivenciada pela equipe, pelo time, ela se enquadra em um novo contexto, em um novo problema, faz com que ele tenha esse nível de maturidade, de, poxa, entendo que lá eu estou trabalhando com um cadastro de alunos, mas agora aqui eu estou trabalhando com um cadastro de colaboradores. A única diferença de lá para cá é a matrícula, informações básicas. Quer dizer, é ter esse feeling de que aquela funcionalidade ela é muito semelhante ao processo atual. Pode ser aproveitada, né? É ter realmente esse feeling de que uma determinada funcionalidade ela pode ser acoplada ao novo contexto, à nova situação, ao novo cenário. Aí sim, exige sim um certo nível de maturidade e vivência por parte do profissional. Vantagens, produtividade e qualidade, né? Componentes já validados, isso que é o mais importante, são componentes que não vão gerar cenários ou efeitos colaterais cenários de erro ou efeitos colaterais que venham danificar outros requisitos, que venham conflitar com outros requisitos. Desvantagem, a dificuldade de se promover a reutilização sem modificação. É de fato você ter um módulo ou uma funcionalidade tão íntegra que ela possa ser acoplada a qualquer tipo de sistema, é quase, claro, salvo sistemas pequenos, né? Mas é uma coisa bem rara de se deparar. Até porque cada software, até mesmo se fala esse é um software de venda para confecções. Cada loja tem sua marca, sua logomarca, seu fluxo, seus tipos de equipamentos de impressão ou leituras de código de barra. Então o software ele vai sofrer mudanças em algum momento. Não tem como você facilmente pegar um software de um estabelecimento e aplicar em outro. Salvo se nós estivermos falando de uma franquia, né? Que aí ela tem que seguir aquela padronização de qualquer maneira. Então, é tranquilo nesse ponto. Mas você, por exemplo, o software de caixa do Big Mac, do Burger King, se aplicar ao software de gestão de um girafas ou de um McDonald's, né? Bem por aí. Você já observa lá que as impressoras aplicadas, os totens de comunicação são totalmente diferentes um do outro. Semelhante também ao sistema de supermercado de um Walmart em relação ao macro e em relação ao extra. Todo tipo de ambiente de automação é diferente, tanto de marcas, de modelos, de equipamentos, tipos de comunicação bem diferente um do outro. Então acaba que vai haver sim uma adequação ou uma modificação nas funcionalidades de cada um desses sistemas. O conteúdo que a gente pegou da aula de hoje está baseado em cima do livro do Pressman, né? E do Somerville, ambos com engenharia de software, disponível na biblioteca. Agradeço o tempo de cada um de vocês, as dúvidas. Venham conversar comigo lá nas ferramentas, né? Tanto no Teams ou como no Ava. E logo tá liberando também um questionário para a gente estar fazendo o entendimento do que foi conversado hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro da gente.